Olá, pessoal. Bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade aí à nossa aula de História da Arte. E hoje nós vamos falar sobre a continuação dos movimentos e manifestações artísticas do século XIX, tá? Nós já falamos sobre neoclassicismo e o que o neoclassicismo gerou na missão artística francesa aqui no Brasil, tá bom? Nós vamos continuar hoje com a arquitetura do século XIX, não acadêmica, que nós tivemos a arquitetura acadêmica que a gente já viu, a arquitetura neoclássica, mas nós também tivemos uma arquitetura sendo feita que não é acadêmica, tá? Nós vamos vê-la hoje. E nós vamos ver também o romantismo. Vai faltar depois realismo, arte nouveau e o impressionismo, tá bom? Então vamos lá. A arquitetura no século XIX, a gente vai falar hoje, então, daquilo que não foi feito seguindo as regras do neoclassicismo. E são dois movimentos, em suma, tá? O neogótico e o ecletismo. O neogótico as características do neogótico são o que o próprio nome já diz para nós. É uma retomada aos preceitos do gótico. A gente chama de neogótico porque tem as características da arte gótica. Então, quem não viu aí a aula de arte na Idade Média, volte lá e veja antes de ver essa aula aqui, para poder entender. Só que foi feito no século XIX. Por isso a gente não pode chamar essa arquitetura feita no século XIX, que segue os preceitos do gótico, de arte gótica. É só pela temporalidade. Então aqui nós demos um novo nome, neogótico, tá bom? Quais são os exemplos que eu vou mostrar para vocês? A Catedral da Sé, de São Paulo, e o Parlamento Inglês, também chamado de Palácio de Westminster, que fica em Londres, tá bom? E o ecletismo? O ecletismo é um movimento exclusivo da arquitetura, tá bom? E o ecletismo é um movimento, um tipo de manifestação da arquitetura que mescla características de vários movimentos. Então a gente vai ter característica de arte greco-romana, a gente vai ter característica de gótico, a gente vai ter característica de arte nouveau, a gente vai ter característica de romantismo, a gente vai ter característica de neoclássico. Então a gente mistura os movimentos que precederam aí ou que estão acontecendo ao mesmo tempo e a gente faz aí uma arquitetura nova, tá bom? Esse é o ecletismo. Quais os exemplos que eu trouxe para vocês? A Ópera de Paris, chamada Ópera Garnier, que se encontra em Paris, e os teatros municipais de São Paulo, do Rio, e o Teatro Amazonas, que fica em Manaus, tá bom? A arquitetura nesses teatros, sobretudo aqui no Brasil, tá, gente? Eles refletem a riqueza da ascensão da burguesia brasileira. Então, a gente já está falando aí de final do século XIX no Brasil, né? Quando a gente tem os barões do café no eixo Rio-São Paulo e os barões da borracha na Amazônia, produzindo riqueza. E lembra uma coisa que a gente já conversou desde o Renascimento? Quando a gente tem uma burguesia em ascensão que produz riqueza, essa burguesia também produz cultura, porque ela faz mecenato, né? Então, a burguesia acaba comprando e promovendo a ascensão da cultura do país. Então, a gente viu isso na Itália, por exemplo, com o Renascimento, né? Agora a gente está vindo aqui no Brasil. Lembrando que a burguesia ocidental, europeia ocidental, surgiu lá no final do século XIV. Aqui já é final do século XIX no Brasil, tá bom? A nossa burguesia demora um pouco a aparecer e a se sedimentar no nosso país e se afirmar como grupo social. E isso, inclusive, é debate de vários sociólogos brasileiros que vocês já devem estar estudando em sociologia também para a UEL. Toda a questão de capitalismo atrasado, o Brasil sempre foi capitalista, enfim. Isso são discussões para a sociologia. Mas esses são os nossos exemplos. E esse tipo de arquitetura que reflete a riqueza nessa época no Brasil é eclética, ok? Então, o primeiro exemplo aí que a gente tem é a Catedral da Sé, fica no centro de São Paulo, tá, gente?
Olha só como que ela tem características góticas. A gente tem um frontão, a gente tem o pórtico aqui, né? Imitando um pouco as cúpulas que se cruzavam. A gente tem a rosácea, grande parte da catedral é coberta por janelas. A gente tem pináculos, lembra aquelas características de pontas, várias pontas apontando para o céu? Uma grande cúpula lá no fundo, tá? Não dá para ver aqui as naves e o transepto, mas tem. Então essa daí é a Catedral da Sé, foge às características do neoclassicismo, então a gente chama de neogótico no caso, porque tem características góticas, mas foi feito no século XIX. Então aí, ó, mais um pouquinho para vocês, dá para ver os contrafortes e os arcobotantes aqui do lado, né? A gente vai ter, a gente não tem muito gárgula aqui, né, na catedral, mas as características góticas principais estão preservadas. Aqui é o parlamento inglês, em Londres, tá? Então, tem características neogóticas, a quantidade de janelas, essas características da poética da luz. Logicamente que o parlamento não tem a característica de ensinamento religioso, mas foi feito nos preceitos e técnicas góticas, tá? Olha o tanto de pináculos que a gente tem durante toda a construção, inclusive a torre do Big Bang aqui na frente, né? E olha só o tanto de janelas, né? Olha o tanto de janelas que tem. Características góticas feitas no século XIX. Aqui é a Ópera de Paris, a Ópera Garnier. A Ópera Garnier já é ecletismo, tá? Ecletismo. Então, ó, a gente tem colunas em pares, o que a gente via no Barroco, né? O que a gente via no Barroco. A gente tem esculturas de mitologia greco-romano que a gente vê no Renascimento, a gente vê no Neoclassicismo. A gente tem tanto riqueza quanto excesso de detalhes, que é coisa do Barroco. A gente tem ornamentação, que é coisa do Barroco. Pinturas que retratam passagens mitológicas, que é coisa do Renascimento, que é coisa do Neoclassicismo, né? A gente tem adornos em curvas que lembram o Rococó, tá certo? Olha só, pinturas mais coloridas que a gente vai ver hoje, que são características do romantismo, tá? Olha só o tanto de detalhes que lembra o barroco. Aqui, colunas duplas, mas ao mesmo tempo elas são todas em proporção, tá certo? Então, aí o ecletismo mistura as características que a gente viu na arquitetura dos outros movimentos. Aqui é a ópera em si, né? Aqui é todo o salão para você entrar no espaço da ópera. E aqui a ópera em si, tá? Você vendo do palco, o que o artista apresentando viria é esse espaço. Essa pintura aqui, ela já é mais moderna, tá, gente? Ela foi feita depois, ela não foi feita no século XIX. E aí uma visão de quem assiste a apresentação no palco, tá? Então aí, arquitetura eclética para vocês em Paris. Aqui, gente, é o Teatro Municipal de São Paulo, tá bom? É o Teatro Municipal de São Paulo. Mesma coisa, mistura elementos de outros movimentos artísticos no quesito arquitetura. O importante é vocês lembrarem de que isso foi feito ali no final do século XIX e demonstra a ascensão da burguesia brasileira, tá? Então, aqui, Teatro Municipal de São Paulo, aqui o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que lembra um pouco da Ópera Garnier, tá? Lembra um pouco da Ópera Garnier. E essa burguesia dos dois teatros são os Barões do Café. E aqui o Teatro de Manaus, né? O Teatro Amazonas, que fica em Manaus, tá bom? Que também é considerado eclético, ok? Dá para ver a proporção das colunas, mas ao mesmo tempo a gente tem um frontão,
a gente tem cúpula, mistura de arte brasileira no quesito de arquitetura, enfim, a gente mistura tudo, tá? E aqui são os barões da borracha, tá? Os barões da borracha. E a arte romântica? A arte romântica, gente, ela é considerada a primeira reação ao neoclassicismo, tá? Ela é considerada a primeira reação ao neoclassicismo. Os artistas já começam com o romantismo, depois com o realismo, com arte nouveau, com o impressionismo, pós-impressionismo, arte moderna, a querer quebrar com as regras da arte acadêmica que deu voz aí ao neoclassicismo. Então, a arte romântica quer essa libertação do academicismo em favor da livre expressão artística. E olha só, é uma característica que já vem na arte romântica e que vai ser preservada durante todo o século XIX, século XX e hoje século XXI, né? Os artistas buscam hoje ainda livre expressão artística, tá certo? Valorização, uma característica intrínseca da arte romântica que eu quero que vocês lembrem, e, gente, é muito fácil a arte romântica, valorização dos sentimentos e da imaginação como princípios da produção artística. Por quê? Se eu não tenho como princípios o que eu deveria aprender de técnica numa escola, né, porque eu sou contra a arte acadêmica, então eu vou deixar os meus sentimentos e minha imaginação fluírem, e vou produzir a partir dessa livre expressão dos meus sentimentos e da minha imaginação. Outros valores presentes na arte romântica, que são bem queridos pelos artistas românticos, é o nacionalismo, né? Então, a valorização do sentimento de nação, de pertencimento a uma nação, e a valorização da natureza. Então, vocês vão ver no romantismo que a gente tem alguns artistas que priorizam a paisagem, tá? A arte romântica, ela foi reproduzida sobretudo na pintura, tá, gente? Sobretudo na pintura. Por quê? Na arquitetura do século XIX, ou a gente tem a arquitetura neoclássica, ou a gente tem a arquitetura que a gente acabou de ver que foge, que é a neogótica e a eclética. Então, assim, a gente vai ter, sobretudo, a arte romântica se expressando na pintura. E na pintura, a gente vai ter algumas coisas que voltam a ser valorizadas, tá? Que eram valorizadas lá no Barroco e que o neoclassicismo quebrou com tudo isso, que é a revalorização da cor. Então a gente vai voltar a usar cor, bastante cor. A técnica de claro escuro ou chiaro escuro, que já foi explicado na aula de Barroco. Quem perdeu, volte lá e assiste a aula de Barroco. Por causa dessa valorização da cor e do chiaro escuro, a gente tem, logicamente, dramaticidade e teatralidade nas nossas pinturas. E uma coisa que eu quero que vocês lembrem aqui, sobretudo os artistas românticos, pintores românticos, que fizerem paisagem, eles vão tentar modificar a cor pela luz solar. E, gente, isso é característica intrínseca primeira, mais importante do impressionismo. Os artistas românticos que fazem pintura de paisagem e que valorizam a natureza, eles são considerados pré-impressionistas, tá? Os impressionistas vão olhar as pinturas desses caras e vão gostar do que eles fazem e vão aí criar um movimento novo que é o impressionismo, tá? Que nós vamos falar daqui 2 aulas, ok? Vamos ver então algumas obras, ó. Essa obra aí é do Théodore Géricault, ele é um artista francês. Essa obra chama A Balsa da Medusa, tá? É a história de uma balsa que leva exilados franceses e os deixam no mar Mediterrâneo, tá? Então são exilados no mar Mediterrâneo numa balsa mesmo. Foi uma história real, tá? Essa história da balsa da Medusa, mas aqui, gente, ela é totalmente idealizada, de forma da emoção que traz. O céu, vocês acham que estava exatamente dessa cor? Não tem como o artista saber, porque ele não estava presente. Então ele idealiza, ele coloca um vermelho, um escuro, para dar essa sensação de dramatismo. A gente chama isso de dramatismo cromático, tá? A iluminação também é artificial, ok? A tormenta das ondas, né? Tudo isso compõe o dramatismo e a teatralidade da obra, tá ok? Então, a gente tem aí uma história real, idealizada, sobretudo pela valorização da emoção de terem exilados, né? Exilados aí
que provavelmente vão morrer por causa de estarem no mar Mediterrâneo. E a gente tem diferentes emoções, né, representadas aqui no texto, que é a imagem, né? A gente tem pessoas que estão aí buscando a ajuda de outros, né, tentando achar ajuda. Tem pessoas que já desistiram, tem pessoas subindo em cima da outra desesperadas, tem um tentando mostrar ou chamar a atenção dos outros para talvez uma ilha, algo que esteja aqui, um barco. A gente já tem pessoas mortas na balsa, tá? Esse carinha morto aqui é o próprio Delacroix, tá? O Theodore Géricault, ele quis fazer uma homenagem para o Delacroix, tá? O Delacroix é outro artista do romantismo francês que a gente vai ver agora. Então aí a primeira, a Balsa da Medusa. Aqui, então, Eugène Delacroix, outro artista francês. Essa obra todo mundo conhece, chama Liberdade Guiando o Povo, né? A Liberdade Guiando o Povo. A gente tem essa obra, gente, é uma obra importantíssima da Primavera dos Povos, da queda do Carlos X. Não é da Revolução Francesa, tá? É da Primavera dos Povos. Aí a gente tem também dramatismo cromático, porque a cor do céu copia a cor da bandeira francesa, tá? Como que a gente sabe que é França e como que a gente sabe que é Paris? Primeiro, a bandeira, logicamente, né? Aí, aqui atrás, a gente tem uma paisagem, ó. Essas duas torres, vocês têm que lembrar, é difícil de ver, mas dá para saber, que a... É a... Oh, meu Deus! A Notre-Dame de Paris, tá? A Catedral Notre-Dame de Paris. Então, por isso que a gente sabe que o cenário é Paris, além da bandeira, né? Vamos para os personagens. A gente já falou do dramatismo, né? A gente tem uma confusão aqui acontecendo, né? Então, a revolta da Primavera dos Povos. São muitas pessoas representadas e pessoas representadas de classes sociais diferentes. Vamos ver o que cada personagem representa. Então, primeiro, a gente tem essa moça que usa uma boina representando a França em si, né? Ela própria é a liberdade, ela é uma alegoria, a gente fala, uma metáfora, uma alegoria, um simbolismo da liberdade. Ela está descalça, tá? Ela está seminua, ela tem pelos na axila, o que é um fato interessante, porque nessa época a gente está começando a debater feminismo, a primeira onda do feminismo, tá? Mas o Delacroix não era feminista, tá bom? Além disso, além da alegoria da liberdade sendo representada aqui como uma cidadã francesa, né? Então, uma representação da cidadania francesa, a gente tem diferentes personagens, diferentes classes sociais. Esse aqui que seria um, um militar, né? Um rapaz do exército. A gente tem esse personagem criança aqui, que é o Gavroche. O Gavroche é um personagem do Les Misérables, tá? Os Miseráveis, que eu já comentei com vocês na aula passada, do Victor Hugo, tá? Então, ele é uma criança que participa aí dos atentados da Primavera dos Povos. Aqui a gente tem esse rapaz, né, que parece ser de uma classe menos abastada, por causa da roupa e do lenço, né, na cabeça. Ele olha atentamente para a liberdade, né, uma vontade de segui-la, uma vontade de afirmá-la, né. A gente tem ainda esse burguês aqui é o próprio Delacroix, tá, gente? É o próprio Delacroix, é um autorretrato dele, ele se colocou na obra, tá? E ele está representando aí a classe burguesa, que também participou na vontade de depor o rei Carlos X na Primavera dos Povos. A gente tem pessoas mortas, além disso, e uma super confusão ali atrás, tá? A roupa, olha que interessante, a roupa da nossa deusa, né, que representa aí a alegoria e o simbolismo da cidadania francesa, da liberdade, ela tem essa roupa dela parece muito a da deusa Nike,
A da Vitória de Samotrácia também é caída assim na diagonal, também tem um vento. Se vocês lembrarem, quem não lembrar da Vitória de Samotrácia, volta lá naquele compiladão de arte antiga para vocês conseguirem ver, tá? E entenderem o que eu estou falando. A roupa se parece muito, não foi à toa que o Delacroix colocou aí. É a roupa endeusa a alegoria, tá? Endeusa a alegoria. Olha só que interessante e como a vida imita a arte, né? Isso aqui é uma fotografia de 2018, representa um homem lutando, tem policiais atrás, tá? É um corte da foto. E a gente tem a representação aí da guerra que dura anos já entre Israel e Palestina, né? E esse homem aí numa luta na faixa de Gaza, tá? Levantando a bandeira. Então, olha só o que esse fotógrafo fez. E vocês acham que foi à toa esse recorte, essa fotografia? A fotografia, gente, também, apesar de ser uma arte do momento e uma arte que tende a captar a realidade, dependendo do ângulo que você tira a foto e dependendo do tema, né, e dependendo da edição, você consegue dar alusões e significados a essa arte, tá? Então, olha só que interessante como a vida imita a arte, né? Legal? Só para vocês aí expandirem o pensamento de vocês. Gente, aqui já é o Francisco Goya, tá? O Francisco Goya é um artista romântico espanhol, tá? Lembrando, gente, que a Liberdade Ganha o Povo já tem nacionalismo, hein? Mas aqui no Goya tem mais ainda, ó. Essa obra chama Os Fuzilamentos, de 3 de maio de 1808, né? O que a gente tem que lembrar que aconteceu em 1808, que eu já falei na aula passada? A invasão napoleônica em Portugal, mas em Espanha também. Ele passou pela Espanha antes de chegar em Portugal, tá? Porque ele precisava. Então, o Goya resolveu pintar, né, essa obra, lembrando os fuzilamentos da tropa, deixa eu pegar meu apontador aqui, da tropa napoleônica contra os espanhóis, tá? Então, esses espanhóis aqui são guerrilheiros, lógico, né, lutando contra as tropas napoleônicas e a imposição das tropas napoleônicas. Olha só que interessante, a gente tem muito bem recortado nessa obra dois lados, né? Que é uma guerra, um conflito, ele é feito de dois lados, certo? Aqui a gente tem o lado francês, que é representado pela tropa napoleônica, e aqui a gente tem o lado espanhol, tá? E aí o interessante que eu quero dizer para vocês é que olha o recorte de luz que essa faixa faz. Vocês podem ver, a caixa está do lado francês. Quem leva a luz é a França. A França e seu projeto, nossa senhora, e seu projeto iluminista, não é? A França está levando a luz para o lado, só que a luz, como vocês podem ver, ela ilumina quem? Os guerrilheiros. Olha só que legal. Então, o que o Goya quis dizer? Que mesmo os franceses, as tropas napoleônicas, sejam, né, a França, a mãe do iluminismo, né, ela ilumina os espanhóis. Então, os franceses levam a luz da razão, mas quem está com a razão? Os guerrilheiros espanhóis. Olha que jeito legal da gente colocar a nossa opinião numa obra, né? O romantismo tem muito isso.
muito dessas simbologias, né? A gente tem aqui esses guerrilheiros sendo tratados como heróis, né? A gente tem muito nacionalismo nessa obra, idealização de um momento, lógico, teatralidade, dramaticidade, essas pessoas mortas, tampando os rostos. Olha que coisa, outra coisa interessante, os soldados, nenhum deles mostra a face. Nenhum deles mostra a face. E os guerrilheiros mostram todos. Tá aí mais uma crítica que o Goya quis fazer à França e toda a sua característica de iluminismo e razão, né, gente? Parece que o Goya previu que as propostas dos iluministas não dariam muito certo, né? Já desde essa época, a França iluminista já matava pessoas e tentava invadir países vizinhos, expandir, enfim. E a gente sabe o que aconteceu na Primeira e na Segunda Grande Guerra, né? Ok, beleza. Próxima. Ó, aqui é o Goya também, tá? Aqui é o Goya. Eu trouxe essa obra porque, para mim, ela é muito emblemática. Chama Saturno Devorando um Filho. Então, a gente tem uma temática aí mitológica, né? De mitologia grega. Mas é muito diferente. Eu trouxe essa obra porque, além dela ser emblemática, ela me lembra O Grito, que foi feita aí anos depois, né? No modernismo, no expressionismo, tá? Lembrem-se disso. Então, o expressionismo também vai olhar para trás. E é uma obra que, embora tenha temática mitológica, que era uma coisa que os neoclássicos amavam, ela não tem nada de neoclássica, né, gente? Por causa dessa dramaticidade, dessa teatralidade, essa criança totalmente despedaçada e sangrando na mão de um velho que tem essa cara totalmente assustadora, né? E olha esse ambiente nocturno atrás, esse ambiente dramático, né? Então, olha, tenebroso até, eu diria. Então, olha só que interessante que a gente tem aí. Aí, vamos começar agora a falar dos ingleses, tá? Os ingleses foram aqueles românticos que fizeram mais paisagem, que valorizaram a natureza e que por isso são considerados por alguns historiadores em arte de pré-impressionistas, tá? Então aí a gente tem a Carroça de Feno, é o John Constable que fez, tá? O inglês. Então a gente tem bucolismo, né, gente? Bucolismo, a gente tem uma paisagem que é bastante serena, que traz calma. Embora ela seja romântica, né, ela está tratando aí de uma paisagem da vida cotidiana, que vai ser muito bem lembrada e feita pelos impressionistas. E, embora seja romântica também, ela traz na temática algo que vocês veem muito na literatura, que é um arcadismo, né? Então, os românticos que pintavam paisagens, eles são bastante arcades. A gente pode chamar aí, entre aspas, de um arcadismo plástico, né? Um arcadismo das artes visuais, um arcadismo da pintura, porque eles retratam assim esse ambiente sereno, nada hostil, como é na pintura dos franceses e dos espanhóis que a gente acabou de ver, né? Olha a diferença, gente. Olha a diferença. Então, aqui na paisagem, a gente tem a valorização da cor, aquela característica que eu já falei para vocês de mudança da cor pelo efeito da luz solar, né? A gente tem isso, ó. Olha a cor, o verde ali dessa parte da árvore e olha o verde dessa parte da árvore. É a mesma árvore. Elas têm cores diferentes, por quê? Por causa da iluminação solar. Tá certo? Então, o sol tá para trás aqui, ele ilumina essa parte, mas por causa da sombra da nuvem, não ilumina essa parte e isso muda a cor da árvore. Isso é uma coisa que os impressionistas vão pirar mais para frente, tá? E começou aqui no romantismo inglês, ok? E aí, gente, por que a gente fala sempre que o romantismo está quebrando aí com a arte neoclássica, mas ainda não é a arte moderna? Gente, a gente tem profundidade, né?
a gente tem regra de composição, tá certo? A gente tem perspectiva linear, entenderam? A gente não tem ruptura com nada aqui, nada. Eles só querem se sentir livres para expressar os sentimentos e pintarem o que eles querem sem as regras do academicismo neoclássico, tá? Aqui é o Turner, tá, gente? William Turner é um pintor inglês. Essa pintura eu acho assim maravilhosa e bastante pré-impressionista também, e chama o Aguerrido Temerei, tá? Esse é a pintura desse navio. É como se fosse esse navio estivesse sendo aposentado, entenderam? Então, ele viajou pela última vez, e aí ele está sendo recrutado porque ele não vai viajar mais, né? Então é uma aposentadoria naval, vamos dizer assim. E, gente, olha a mistura das cores do pôr do sol nessa obra e me digam se William Turner não quis retratar aí o instante da luz. Ele quis justamente fazer isso, gente. Justamente fazer isso. Olha a mistura. Olha, dá para ver o momento retratado. E isso é muito pré-iluminista, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem cor forte, né? Cor forte, que é característica do romantismo. A gente tem perspectiva linear, a gente tem profundidade, tá? Olha essa ainda. Chama Chuva, Vapor e Velocidade. Meio que se fosse um tema futurista com uma obra meio impressionista, mas a gente considera que é romântica, tá? Então, é sim pré-impressionismo, né? É pré-impressionismo. Dá para ver, ó, é um trem, né? Ele está atravessando aqui o trilho, mas a gente não consegue ver o resto da paisagem, a não ser essa ponte aqui, né? E aqui talvez um rio, né? Porque tem um barquinho. A gente não consegue ver porque é como se o William estivesse pegando justamente a chuva, o momento da chuva. E quando a gente vê na chuva, a gente vê embaçado desse jeito, né? Então, olha aí as características do pré-impressionismo, também vistas aqui no Vulcão Vesúvio em erupção, tá? Gente, mesma coisa. Só que aí, nesse caso, a gente tem essa característica da cor vermelha, né? Traz muita dramaticidade e teatralidade, né? Então a gente acha que é uma obra, assim, forte, explosiva mesmo, explosiva. E é o que o artista quis fazer, porque, gente, é um vulcão entrando em erupção, né? Então não teria como não ser romântico, mas é característica pré-impressionista, né? Olha a mistura de cores e a representação de um momento. E no Brasil, gente? No Brasil, a gente tem o contexto do Segundo Reinado. Então, no Segundo Reinado, quem já estudou a história do Brasil sabe que a gente tem um período de estabilidade política, porque Dom Pedro II assume o império. A gente tem um período de prosperidade econômica por causa dos ciclos geoeconômicos. Então, o que a gente já falou? O ciclo da borracha, o ciclo do café, né? Então, a gente tem todos esses ciclos aí acontecendo, a burguesia em ascensão. E a gente tem o desenvolvimento cultural, que são os alunos, né? Os alunos dos alunos dos alunos, os frutos, em suma, da Imperial Academia de Belas Artes do Brasil, criada lá em 1826. Quais são as características do romantismo no Brasil? A gente vai ter um romantismo acadêmico e eu já expliquei por quê. Porque os caras que vão desenvolver o romantismo no Brasil são alunos da Imperial Academia de Belas Artes, que é fruto da missão artística francesa, que é fruto do neoclassicismo francês. Então, é consequência gerando consequência, tá? E por causa disso, a gente vai ter um romantismo muito mais conservador e classista do que o romantismo mais expressivo e sentimental da Europa. A gente vai ter uma característica que é concomitante no romantismo europeu e brasileiro, que é, por outro lado, o nacionalismo idealizado. Por quê? Porque a gente tem a necessidade de criação de um Estado nacional. Já falei isso em outras aulas, vou lembrar de novo. Aqui, durante essa preocupação de criação do Estado Nacional, é necessário uma visão patriótica do país,
tanto para as pessoas que moram aqui no Brasil nessa época, quanto para os países fora do Brasil que ainda não veem o Brasil como um império, um Estado nacional formado, né? O Brasil é muitas vezes considerado colônia ainda porque tem um português como imperador, tá certo? Mas a gente vai ter esse nacionalismo justamente para construir uma ideia de Estado Nacional bastante formado e pronto para qualquer coisa. Tanto é que nas artes aparecem, por exemplo, ilustrações da Guerra do Paraguai, que também, como eu já falei em outras aulas, é um jeito de se afirmar internacionalmente como Estado Nacional. Tá? Isso daí, gente, vai criar várias consequências para o Brasil. Uma delas, que eu já falei em aula também, é aquela dicotomia entre Brasil real e Brasil oficial. Esse Brasil retratado pelos românticos é o Brasil oficial. É o Brasil que as classes mais elitistas, que estão no controle, né, os donos do poder, como diria Raimundo Faoro, querem que a gente acredite que exista, né? É o Brasil de união das raças, em que não há preconceito, em que não há violência, e a gente não sabe que é assim. Machado de Assis já chamou a atenção de nós para isso, também no século XIX, de que nós temos que prestar atenção no Brasil que é real, e não no Brasil que é oficial, criado aí pelos românticos. Primeira parte aí do Brasil oficial, a gente então vai falar do Pedro Américo. Pedro Américo fez essa obra aí, Independência ou Morte, né, que é totalmente a idealização do momento de independência realizado por Dom Pedro I no Brasil, né, que institui aí o primeiro reinado e separa o Brasil de Portugal, fazendo com que o Brasil se tornasse um império e deixasse de ser colônia portuguesa. Então, gente, não aconteceu assim, né? As margens do Rio Ipiranga, essa coisa mais linda, o grito, né, de independência. Na verdade, não, né? A gente sabe pelos historiadores que o Brasil assistiu aquilo bestializado, né? A gente sabe disso. Então, não é bem assim. Mas a gente tem idealização, é uma paisagem brasileira, logicamente. A gente tem nacionalismo, tá? E a necessidade de construção de um Brasil aí como um Estado nacional forte, tá? Aqui a gente tem Batalha do Avaí, como eu disse, os românticos vão buscar na Guerra do Paraguai uma forma também do Brasil se afirmar como um grande Estado-nação e que é forte e que ganha guerras, mas ao mesmo tempo massacra populações inteiras, entenderam? A dicotomia existe aí. Então aí, é uma riqueza de detalhes, né? Como vocês podem ver, o romantismo no Brasil ele é muito mais parecido com a arte neoclássica, justamente por causa dessa parte acadêmica. Só que a gente tem o academicismo bem mais nacionalista aqui, né? Por causa dessa necessidade de afirmação de Estado-nação. Então aí, Batalha do Avaí, do Pedro Américo também. E aqui o que todo mundo conhece, o Tiradentes esquartejado, parecido muito com Jesus Cristo, né? Tem muita as características que a Igreja Católica construiu de Jesus Cristo, como sendo um cara barbudinho, branco e tal, né? Magro. Essa imagem foi aproveitada pelo Pedro Américo para dar esse ar de heroísmo, né, pro Tiradentes. Aqui ele aparece esquartejado, o que dá certa, se não muita dramaticidade para a obra, né? E ele está formando aí, todo mundo já sabe disso, o corpo dele esquartejado forma o nosso país, o que dá essa ideia de nacionalismo exacerbado e construção do nosso Estado Nacional. Aqui, gente, a primeira missa no Brasil é Vitor Meirelles, tá? Agora nós vamos começar a falar do Vitor Meirelles. Só que assim, eu não vou falar dessa obra, porque quem quiser saber sobre a análise dessa obra, eu expliquei certinho na aula que eu fiz junto com a Helena sobre arte e redação, então vocês vão lá e vejam. Vamos nos atentar à próxima obra do Vitor Meirelles,
que é Moema, tá? Moema. Moema é uma personagem de um livro do Santa Rita Durão, que é Caramuru, que é um livro romântico do romantismo brasileiro, tá? E nele a gente tem o Diogo Álvares Correia, que é um português, e a história da Paraguaçu, que é uma índia. E os dois se apaixonam, né? Só que o Diogo Álvares Correia vai embora do Brasil e ele naufraga, né? O navio dele naufraga. A Paraguaçu fica sozinha no Brasil, só que a gente tem um triângulo amoroso nesse livro, né? A Moema, que é essa índia que está morta aqui, ela vê o Diogo indo embora e ela é apaixonada pelo Diogo. E ela não fica com o Diogo porque o Diogo era apaixonado pela Paraguaçu. Então ela decide nadar até o navio em busca do seu amado e ela morre afogada. É bem parecido com a história de amor de perdição do Camilo Castelo Branco, artista ultrarromântico português, né, gente? Que a gente tem também uma morte por afogamento aí por amor, né? Essa coisa de ultrarromantismo, de morte por amor. Então aqui a Moema representada, logicamente, paisagem brasileira dá essa ideia de nacionalismo, essa cor vermelha traz uma dramaticidade para a obra, mas, sobretudo, a Índia Morta é o que dá essa sensação triste e a história triste mesmo, né? Então, aí, também, lógico, sendo uma Índia e uma história brasileira, a gente tem, de novo, valorização do povo brasileiro, construção de uma identidade nacional que corrobora para a construção de um Estado Nacional. Aqui é o Almeida Júnior. Eu trouxe o Almeida Júnior porque especial, é um artista especial que uma amiga gosta muito, a Denise, e decidi trazer ele porque eu aprendi a gostar do Almeida Júnior por causa dela. O Almeida Júnior também é um artista romântico brasileiro, só que, diferentemente dos outros dois, do Vitor Meirelles e do Pedro Américo, ele vai trabalhar mais com o regionalismo latino e os costumes do povo brasileiro que está aí mais na parte, vamos dizer, interna do Brasil, né? Então, esse aí é o Caipira Picando Fumo, né? A gente tem uma cena cotidiana de uma pessoa que mora na zona rural, tá certo? É considerado romantismo brasileiro também, tá bom? E aqui é o Violeiro, também do Almeida Júnior. Bem fácil de identificar as obras dele, tá? Retrata bem esse regionalismo, esse interiorzão do Brasil, né? Foge um pouco da ideia do nacionalismo e da construção de ideal nacional buscado pelo Pedro Américo e o Vitor Meirelles. Aqui a gente tem também mais uma do Almeida Júnior, tá? É uma moça lendo a carta. A gente nunca sabe se é uma carta de luto por ela estar preta, uma carta de uma pessoa que foi embora. Aqui dá pra gente viajar, tá? Mas também é Almeida Júnior. Romantismo, então, gente, desde que eu comi aquele tijolo de haxixe, a natureza falou comigo. Viajei para Argélia, conheci um tal de Lúcifer, contraí sífilis e agora vou morrer de velho aos 22 anos. Né? Uma alusão aí aos ultras românticos. Beleza, gente? Era isso, romantismo. A aula é um pouquinho mais longa mesmo. O século XIX traz mais características que a gente precisa ficar atento, ok? Abraço. Qualquer dúvida, comentem aí. Fiquem bem. Até mais.